Desde muito cedo, você sentiu. Você sentiu que algo em sua história não se encaixava. Enquanto todos ao seu redor se moldavam aos mesmos padrões, aos mesmos conflitos e repetições, algo profundo em você questionava tudo isso. Não era rebelião, não era drama. Era sua alma, o seu espírito, clamando por algo diferente. Você não foi feito para repetir o que sempre foi feito. Quando o Criador olhou para você, ele não viu apenas mais uma parte de um ciclo sem fim. Ele viu alguém com a capacidade de romper o que não trazia vida. Alguém com a força necessária para fazer as coisas de forma diferente, mesmo que ninguém ao seu redor compreendesse. Você foi escolhido para essa missão. O desconforto que você sentiu não é um erro ou uma fraqueza. Ele é a chave para a sua verdadeira missão. Esse desconforto é a indicação de que você foi chamado para algo maior. Mesmo quando ninguém te apoiava, você sentia, no fundo do seu ser, que a repetição dos erros tinha que parar. E foi nesse momento que o divino te separou. Hoje, mais do que nunca, você precisa entender que sua jornada não é apenas pessoal. Sua liberdade não é só para você, mas para toda a sua linhagem. Você tem a força para quebrar ciclos, para mudar a história da sua família. O que começou em você tem o poder de impactar todos ao seu redor. Agora, o momento de agir chegou. O Criador já te preparou. E agora, a responsabilidade é sua. Não é mais sobre esperar, mas sobre agir com coragem, tomar a decisão de mudar o curso da sua história e a história daqueles que virão depois de você. Desde muito jovem, você percebeu que não se encaixava nas normas ao seu redor. Enquanto todos seguiam uma rotina sem questionar, você sentia algo diferente. Palavras duras, piadas que feriam, comportamentos destrutivos que eram considerados normais. Tudo isso te incomodava profundamente. Era como se algo dentro de você estivesse gritando: isso não está certo. A parte mais difícil era que ninguém mais via da mesma forma. Eles passavam por tudo sem perceber a dor por trás disso. E você, mais sensível, não conseguia se adaptar. Mas esse desconforto não era uma fraqueza. Não era algo para ser ignorado ou suprimido. Era a voz do divino te dizendo que você não foi feito para seguir o mesmo caminho. O que parecia apenas um desconforto pessoal era, na verdade, um sinal claro da sua vocação. Aqueles que sentem a dor da repetição, aqueles que veem o que os outros não veem, têm dentro de si a força necessária para mudar o curso. Esse sentimento constante de insatisfação era o espírito te guiando, te alertando que algo precisava ser interrompido. Você percebeu que o que era normal para os outros não fazia sentido para você. Comportamentos e atitudes que outros aceitavam como parte da vida eram, para você, um grito. Algo dentro de você se rebelava contra esse ciclo. Mas a parte mais difícil era que, mesmo sabendo disso, ninguém ao seu redor parecia perceber. Você estava sozinho nesse entendimento. Havia um peso imenso em carregar esse entendimento sozinho. Parecia que era você contra o mundo. Quando as decisões repetidas sempre levavam ao mesmo lugar, quando você via falta de transformação ao seu redor, tudo parecia inútil. Mas no fundo, você sabia que esse desconforto não era algo para ser ignorado. Era um chamado para parar a repetição e entrar em ação. Com cada novo fracasso, com cada novo erro, algo dentro de você dizia: isso vai parar. Agora você entendeu que não poderia continuar no mesmo ciclo, mesmo quando parecia difícil mudar. O desconforto que você sentiu foi a chave para a mudança. E foi através desse desconforto que você começou a perceber a direção que o divino queria te mostrar. A verdade é que aqueles que sentem a dor da repetição têm a força para rompê-la. Você foi designado para interromper esse ciclo, não para perpetuá-lo. O Criador colocou dentro de você uma visão que não é compartilhada por muitos, mas que traz clareza. O que tanto te incomodou foi, na verdade, um aviso do alto de que você não deveria seguir o mesmo caminho. Mesmo sem apoio, mesmo quando parecia que ninguém entendia que o que você sentia era real, o desconforto era sua direção espiritual. Era a bússola que te guiava para algo maior. O Criador estava trabalhando em você, mesmo quando parecia difícil enxergar o caminho. E mesmo nos momentos em que você duvidou, você sabia que não seria como os outros, que você tinha um propósito maior. Embora a jornada fosse solitária, algo dentro de você sabia que você não desistiria do ciclo que todos seguiam. Você sabia que não seria você quem o manteria. Essa era a sua força. Mesmo sem ter todas as respostas, você tinha certeza de que esse ciclo pararia com você. Seu espírito já estava se preparando para ser a chave da mudança.
O desconforto era sua direção. E quando você finalmente percebeu isso, a verdadeira transformação começou. O divino estava te preparando para fazer a diferença, não só para você, mas para todos ao seu redor. Porque quando o escolhido sente esse desconforto, ele é chamado para interromper algo que nunca mais será repetido. Por muito tempo, você acreditou que estava sendo deixado de lado. Você se sentia fora do lugar, até mesmo dentro da sua própria casa. Parecia que ninguém te entendia. Sua maneira de pensar incomodava as pessoas, e seu silêncio era interpretado como arrogância. Esse sentimento de desconexão se espalhou por todos os aspectos da sua vida. A verdade, no entanto, é que o que você sentiu como rejeição não era realmente rejeição. Era proteção. O divino te separou, não porque ele te via como inferior, mas porque a sua identidade precisava ser preservada. Você não foi afastado porque não era importante, mas porque precisava ser protegido do ambiente quebrado ao seu redor. O Criador sabia que a sua essência não poderia ser moldada por pessoas e ambientes que ainda estavam feridos. Você ficou escondido por um tempo, não porque era menor, mas porque precisava de espaço para crescer espiritualmente. O ambiente ao seu redor não podia te definir. Ele te preservou enquanto você se preparava para o que ele havia reservado para a sua vida. Nos momentos em que você sentiu o peso da solidão, saiba que era o divino te protegendo. Você se sentia isolado, mas o propósito divino estava sendo traçado no fundo. O que parecia abandono era, na verdade, um distanciamento necessário. Ele não queria que você se perdesse nas mesmas dores e erros que dominavam aqueles ao seu redor. Muitas vezes, você procurou conforto nas pessoas, mas encontrou mais mal-entendidos. Você se sentia incompleto, deslocado, mas o Criador estava te moldando silenciosamente. Ele estava preparando a sua alma, curando feridas que você nem sabia que tinha. Essa separação foi uma estratégia divina para preservar o que estava sendo construído dentro de você. O processo foi difícil, mas necessário. O Criador sabia que, para você se tornar quem Ele te chamou para ser, você precisava ser preservado de influências negativas. Ele não queria que você fosse moldado pelas feridas da sua linhagem, mas sim que fosse curado e fortalecido para mudar tudo ao seu redor. O que parecia solidão era, de fato, cuidado espiritual. Você não estava sendo rejeitado, estava sendo guardado. E quando você entende que essa separação não foi uma punição, mas uma estratégia de preservação, você começa a ver como cada momento de silêncio foi importante para o seu crescimento. O divino não te distanciou para te fazer sofrer, mas para te tornar mais forte, mais resiliente e mais preparado. Essa separação não era para você se sentir menor, mas para você crescer em direção ao propósito divino. Quando o Criador te esconde, Ele está te preservando. Ele não queria que você se perdesse nas dificuldades de um ambiente que ainda não estava pronto para te ver brilhar. Ele te tirou do caos para que você pudesse ser formado em paz. O que você não entendia como rejeição era, de fato, o maior cuidado do divino. Ele sabia que a sua jornada exigiria mais do que qualquer pessoa ao seu redor poderia oferecer, e por essa razão, ele te manteve longe de influências que poderiam tê-lo enfraquecido. Agora, quando você olha para trás, pode entender que o divino te preservou para um propósito maior. Hoje você é mais forte, mais íntegro, mais alinhado. A separação não foi um erro, foi o caminho para sua transformação. Você não está mais perdido. Você estava sendo preparado para viver o que foi destinado a você, para quebrar barreiras e mudar o curso da sua história. Agora você está pronto para o que o divino tem para a sua vida. E tudo o que parecia solidão, agora você vê como proteção divina. Você enfrentou dores que ninguém ao seu redor pôde compreender. Você percebe que eles não foram apenas momentos difíceis, mas momentos que te moldaram. Cada pressão que você suportou, cada desafio que parecia insuportável, foi um passo em sua construção espiritual. E não foi fácil, mas foi necessário para te tornar mais forte. A resistência não veio da sorte ou do acaso. Ela foi formada dentro de você, ao longo de uma jornada onde você precisou ser lapidado. O divino não escolheu o mais experiente ou o mais visível. Ele escolheu aqueles que tinham uma estrutura espiritual capaz de suportar os ventos mais fortes sem perder sua essência. Você não está aqui hoje por acaso. Cada rejeição, cada silêncio, cada fase em que tudo parecia travado, serviu para fortalecer a sua estrutura interna.
O Criador sabia que você não seria destruído pelas dificuldades, mas que sairia delas mais forte, mais preparado e com uma visão mais clara da sua missão. Você foi moldado por essas experiências, não derrotado por elas. Cada momento difícil foi uma construção silenciosa. E mesmo quando você não via, mesmo quando tudo parecia em frangalhos, o divino estava formando algo dentro de você que ninguém mais seria capaz de sustentar. Sua estrutura espiritual é o que te sustenta agora. Não se engane. A força que você carrega não vem dos músculos ou das aparências. Ela vem do seu espírito. Cada vez que você passou por algo que parecia insuportável, mas não desistiu, o divino estava fortalecendo o seu espírito. Cada crise que você superou, cada dor que você suportou, foi uma construção para algo muito maior que você ainda viverá. O Criador não escolheu o mais visível ou o mais preparado aos olhos humanos. Ele escolheu aqueles que tinham a resiliência para ser refinados e transformados sem perder sua essência. Você não apenas passou por momentos difíceis, você foi moldado por eles. E é isso que te torna único. Hoje, quando você olha para trás, você vê essas dificuldades sob uma luz diferente. Você não as vê mais como uma série de derrotas, mas como treinamento. O divino não te testou para te destruir, mas para te construir. O que parecia ser um obstáculo era apenas a formação de uma base sólida sobre a qual o seu futuro será construído. É isso que torna a sua jornada tão única. Você carrega uma força interior que foi formada acima de tudo, no silêncio, na dor, na luta. Você carrega algo que ninguém pode tirar de você, porque foi forjado pela experiência. O divino te moldou para perseverar, e está é a força que te sustenta. A estrutura espiritual é a base para tudo o que está por vir. Não é algo visível, mas é o que sustenta a sua caminhada, a sua visão, o seu propósito. Não importa o que aconteça no futuro, você agora tem a resiliência necessária para enfrentar o que vier sem perder o foco em sua vocação. Sua estrutura espiritual é inabalável. O Criador sabia que você seria capaz de suportar tudo. Por isso, Ele te preparou com uma estrutura espiritual que não quebra, que não se desintegra, mesmo que tudo ao seu redor desmorone. A fundação que você carrega dentro de você nunca será destruída. Essa força interior, essa estrutura espiritual, é a chave para o seu sucesso. Hoje você é mais forte, mais consciente e mais alinhado. Sua estrutura espiritual não é mais algo que você precisa buscar. É algo que você já tem, e será a base sobre a qual sua missão será cumprida. Nada pode te abalar, porque você já foi fortalecido em tudo que enfrentou até agora. Você olhou para trás e ficou pensando por que tantas coisas não deram certo. Relacionamentos que não prosperaram, portas que não se abriram, caminhos que pareciam promissores e de repente terminaram em frustração. Porém, tudo isso fazia parte do plano divino. Nada que se quebrou foi por acidente. Cada interrupção tinha um propósito claro. No momento em que era difícil entender, você se sentiu abandonado, questionou por que tanto esforço não teve resultado. Mas hoje, olhando para trás, você começa a perceber que tudo o que deu errado não foi fracasso. Foi libertação. O Criador não permitiu que você prosperasse onde sua essência seria deformada. Ele não te deixou seguir por um caminho onde você não poderia brilhar. O divino agiu em sua vida mesmo quando você não entendia. Ele cortou o que podia te distanciar do seu propósito. Relacionamentos que não te acrescentavam, ciclos que não traziam crescimento, sonhos que não estavam alinhados com sua missão. Ele fez todas essas coisas saírem do seu caminho. Você não foi deixado para trás, você foi preservado. As portas que não se abriram eram portas de proteção. O que parecia rejeição foi, de fato, cuidado divino. O Criador te livrou de caminhos onde você teria se perdido. Ele não te deixou continuar onde você não deveria estar. Cada momento de frustração foi uma ação celestial para preservar o que era mais importante: a sua missão. Você não pode mais olhar para o que perdeu com tristeza. Olhe com gratidão. Porque o que você perdeu estava, na verdade, impedindo você de receber o que o divino tinha preparado. O céu não fecha uma porta sem ter uma abertura melhor do outro lado. E quando você parar de chorar sobre o que não deu certo, você verá que o divino está te guardando para algo maior. Os laços que foram rompidos, as expectativas que não se concretizaram,
as frustrações que você vivenciou. Tudo isso fez parte do processo de purificação que o Criador teve que fazer você passar. Você precisava ser limpo de tudo que poderia te impedir de ser quem você foi chamado para ser. E a dor desse processo foi necessária. Quando você libera o que não serve mais, você cria espaço para o novo. O Criador sabia que você não poderia carregar o fardo do passado enquanto carregava o propósito do futuro. É por isso que ele agiu. Porque ele sabia que você era forte o suficiente para suportar a dor da perda e transformá-la em crescimento. Não tenha medo das perdas que você enfrentou. Elas não foram falhas. Elas foram oportunidades para o divino agir profundamente em sua vida. O que foi quebrado era exatamente o que estava te prendendo, impedindo você de voar. Agora, com as correntes quebradas, você pode finalmente seguir o seu caminho sem as limitações do passado. O céu nunca age sem propósito. O que parecia ser uma perda devastadora foi, na realidade, uma mudança de proteção. E hoje, ao olhar para o seu futuro, você verá que tudo que foi interrompido foi uma preparação para o que está por vir. O Criador não tira sem dar algo maior. Você já passou pelo processo, e isso te tornou mais forte. Agora você pode olhar para o que ficou para trás com um sorriso, porque tudo que parecia perdido, na verdade, foi ganho. O Divino te libertou, e agora você está pronto para viver tudo o que Ele preparou para você, com a confiança de que nada foi em vão. Agora que você entende o que o Criador estava fazendo, o momento da decisão chegou. Ele já fez a parte dele, te preparando, te moldando e te protegendo. Mas agora, a responsabilidade é sua. O tempo de agir veio, de se levantar e fazer a diferença. O ciclo só mudará se você se mover. A libertação já aconteceu. Você já foi espiritualmente despertado. Seu coração já reconheceu a missão. Agora, o único que falta é a sua ação. Não é mais tempo para esperar por sinais ou pedir mais confirmação. O Divino já te deu tudo o que você precisa para se mover. O próximo passo depende exclusivamente de você. A repetição só continuará se você permitir. Você já sabe o que precisa ser feito. Você ouviu a voz do Divino em todos os sinais. O céu te preparou. Mas você é quem fará acontecer. Sua missão está esperando para ser vivida, e ninguém fará isso por você. A responsabilidade é sua, e não pode mais ser ignorada. O Criador te deu uma chave, mas essa chave precisa ser usada. Ela abre portas que foram trancadas por gerações. Mas para usá-la, você deve decidir. Não basta ter a chave. Você deve transformar o que está em suas mãos. Agora não é apenas um presente, mas uma responsabilidade de abrir os caminhos para um novo ciclo, para uma nova história. Você é o elo entre o passado e o futuro da sua linhagem. A decisão de agir não afeta apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Cada escolha que você faz a partir de agora servirá de referência para aqueles que virão depois de você. Sua vida se tornará um exemplo, um pilar que apoiará a transformação que começou em você. Você já entendeu o chamado. Você percebeu que sua jornada não é mais apenas sobre você. O que está em jogo agora é o impacto que você pode criar. Sua ação é um reflexo de toda a preparação pela qual você passou. Agora, com confiança, é hora de assumir o primeiro passo. O céu já abriu a porta para você. Você só precisa atravessá-la. Mas tem algo que você precisa saber. Sua omissão também tem peso. Se você ficar em silêncio, se você hesitar, o ciclo continuará. A responsabilidade de rompê-lo é sua. Não há mais desculpas, e não há mais tempo para esperar que outros façam isso por você. O céu está esperando você se mover, porque é no seu movimento que a transformação se torna uma realidade. Agora, mais do que nunca, você precisa se levantar com coragem, porque a partir de agora, cada passo dado em direção ao propósito divino será um marco na história da sua linhagem. O ciclo vai parar com você, mas você precisa tomar esse passo com fé e confiança no que o Criador preparou para você. A jornada continua, mas agora você é o protagonista. O céu te posicionou para isso. O futuro da sua família, da sua linhagem, depende das decisões que você toma agora. Chegou a hora de agir, e quando você se levantar, o ciclo será interrompido e um novo tempo começará. Você não está mais preso.
Você não é mais uma extensão da dor que te criou. O ciclo que te formou não será o mesmo ciclo que moldará aqueles que virão depois de você. Você é a diferença, o ponto de ruptura, o ponto de virada. Tudo o que o divino fez em sua vida até agora te trouxe até aqui, e agora você pode viver como uma pessoa libertada. Chegou a hora de parar de olhar para trás e ver sua história com os mesmos olhos de antes. O que aconteceu era importante, mas isso não define quem você é hoje. O céu te libertou. Posicionar-se agora fará diferença, não apenas na sua vida, mas na vida daqueles ao seu redor. O ciclo que você quebrou não será mais o mesmo para outros. O que o Criador fez em você será refletido ao longo de sua linhagem. Você tem a chave para mudar o curso da sua família, para interromper os padrões que se repetiam indefinidamente. E essa mudança começa agora. Começa com o seu posicionamento. Você já foi libertado. Você não é mais o mesmo. O ciclo que te formou não será o mesmo que formará aqueles que virão depois de você. Hoje você é um marco de transformação. E o mais incrível é que essa transformação não é só para você. É coletiva. O impacto que você gera agora se estende a todos ao seu redor, mesmo que não percebam ainda. O céu está em movimento, e você é o agente dessa mudança. Você é o escolhido, aquele que tem o poder de gerar um novo começo para sua família, para sua linhagem. O que parecia perdido, o que parecia quebrado, será agora usado pelo divino para guiar você e outros para um novo tempo. O céu se move quando você se posiciona. Não olhe para os desafios à frente com os olhos de alguém que já foi derrotado. Olhe com a confiança de alguém que sabe que a libertação já aconteceu. O Criador já fez a parte dele. Agora, tudo o que você precisa fazer é agir, porque quando um escolhido se posiciona, a história de uma linhagem inteira muda. Sua liberdade não é só sobre você, é sobre todos ao seu redor. Sua ação, sua decisão de viver em alinhamento com o propósito divino, ressoará para gerações. Agora você carrega um poder transformador que já não é só seu. Pertence a todos aqueles que dependem da sua ação. Agora é hora de viver como uma pessoa liberta. Não deixe que as velhas sombras te afetem. Você está livre para caminhar em direção ao seu propósito, para cumprir a missão que o divino tem para você. O ciclo foi quebrado. O novo começa agora. Deixe nos comentários algo que você sente que está deixando para trás para que o novo possa entrar. Isso faz parte do processo de libertação. Declarar o que você está disposto a liberar para que possa viver o que o Criador preparou para você.